Fala, galera, depois do sucesso do nosso podcast de estreia, hoje é a vez de bater um papo com uma das figuras mais queridas do nosso Rio de Janeiro, das praias do Rio de Janeiro, né? É quase uma lenda das águas da nossa cidade. O apresentador, pastor e surfista Pablo Queiroz. Muito obrigado aí pelo convite, espero ser pertinente, obrigado pelo elogio. Tô me sentindo em casa, tá? Pode perguntar o que quiser aí que eu vou responder. Então, solta a vinheta, senta o dedo no like, compartilha muito, porque a entrevista de hoje está sensacional. Valeu? Antes de começar a nossa entrevista, eu quero deixar um recado para você que quer ser nosso parceiro. Se você tem o intuito de divulgar teu produto, teu serviço ou até mesmo a tua marca, manda um e-mail para a gente, que nossa equipe de marketing vai estar entrando em contato com vocês para você estar divulgando o seu material e trazendo mais visibilidade aí para o teu negócio nas entrevistas aqui de podcast. Então, hoje eu deixo aqui esse recado, mando um e-mail aqui para o contato@portaldogida.com, que nossa equipe vai entrar em contato com você e tenho certeza que a gente vai ser grandes parceiros nessa pegada. Beleza? Vamos começar, Pablo? Vamos lá, vai, solta as perguntas Tá aí. preparado? Vamos ver na hora. Então, beleza. Para a gente começar aqui o nosso bloco de perguntas, eu queria que você desse um panorama para a gente de quem é o Pablo Queiroz, sua história e origem. Um resumão para a gente. Cara, falar da gente é sempre mais difícil, né? É muito mais fácil falar dos outros. Falar da gente. Eu diria que eu sou um jovem de 39 anos de idade, um seguidor de Jesus, um cara inclusivo, sem preconceitos, uma pessoa que luta para dar voz ao que não tem voz, ajudando as minorias, lutando contra racismo, contra homofobia, contra misoginia. Então, eu acho que meu papel de vida, minha missão é essa, é gerar bem, frutificar, fazer com que as pessoas encontrem com a melhor versão delas. Então, eu não me vejo longe disso. Eu acho que a minha vocação, minha vida é essa. Boa. E a praia é um dos ambientes, na parte também comercial, que eu trabalho tanto na igreja, quanto na praia, quanto nos negócios. Então, eu sou um cara assim, que tento fazer a vida da melhor forma, viver a vida da melhor forma. Boa, boa. Eu sei que o surf ele veio antes da religião na tua vida, né? Como foi o primeiro contato com o esporte? Como que ele impactou no que é o Pablo Queiroz hoje? Eu sou um cara que eu sempre fui intenso em tudo aquilo que eu fiz e faço. E o surf apareceu na minha vida, me apaixonei. Aquele esporte, quando tu começa a fazer, aquilo te encanta, te viciante, apaixona, né? é viciante. Eu fiquei fanático pelo surf, desde moleque, desde os meus 14, 15 anos de idade, meu pai me levando pra praia. E aí comecei a me dedicar, acabei começando a evoluir, participar de campeonatos, ganhar alguns campeonatos. E é uma experiência muito boa. Fora que a conexão com o surf é uma conexão com a vida, né? É uma conexão com Deus, é uma conexão com o próximo. Então o surf está dentro do meu sangue, hoje em dia, Fábio. Eu vim da luta, né? Eu sou da luta a minha vida toda e quando eu aprendi a surfar, tem uns 12 anos que eu aprendi a surfar, o pessoal falava para mim, cara, se aprender a surfar, esquece que você não vai querer saber de mais nada. Então, assim, hoje eu quase não luto mais, mas eu não deixo de fazer o meu surfzinho ali todo. O surf é engraçado que quem gosta mesmo, o surfista de alma, ele é igual como ele encontra uma mulher e se apaixona por ela, ele fica apaixonado, ele só pensa naquilo, tudo que ele quer é surfar, ele quer viver aquilo, o surf. E isso atrapalhou muito nas minhas relações conjugais, né, familiares, porque eu era só surf. Aí depois tu vai crescendo, amadurecendo, as coisas vão encaixando, vão se entrando no seu encaixando, devido lugar, né? Você pratica o surf desde criança, né? O surf pode ser considerado como um momento de encontro com Deus? Totalmente, Fábio. O surf, para mim, eu acho que é a conexão com o Criador, com a criatura, com a criação, com tudo. Porque ali tu tá... O surf é um esporte solitário. Então tu tá ali surfando, na verdade é você e você. Aquele contato com a natureza, tu vê o sol nascendo de manhã, ali não tem como não. É, aquele vento batendo, aquela água gostosa, as amizades ali, mas na onda é você. Então você tem uma experiência de liberdade, é um desafio do próprio ser, porque você tem que desafiar seus próprios limites, seus medos, você tem que aprender a confiar, você tem que vencer medo, você trabalha equilíbrio, você trabalha dedicação, disciplina. Então, o surf, ele não é apenas um esporte qualquer. Ele é um esporte que traz qualidade de vida, saúde mental, espiritual, emocional, porque ali tu tá focado, concentrado, querendo dar o teu melhor.
e desfrutar daquela liberdade, fazendo a manobra que você quer, Boa. e você conquistando, evoluindo, passando para um outro patamar, para um outro nível, isso mexe até com o seu ego, mexe com a sua autoestima. Então, o surf, para mim, eu acredito que eu posso dizer que é quase uma religião, não que seja, mas é quase uma religião. Eu vi uma pesquisa uma vez falando que a água salgada ela tem propriedade relaxante, né? Que quando você entra ali, é por isso que você tem aquela sensação de sair renovado. Por mais Uhum, que você reme ali o dia todo, as pessoas uhum, acham que você sai cansado, mas você sai renovado. Eu tenho que dar meu mergulho ali uhum. constantemente. Quando estou muito estressado, dou um mergulho, eu É, saio novo. parece que é uma É, lavagem, né? Tu meu toma ali irmão, isso aquela água é salgada, sensacional. iodo, praia, areia, a natureza, É você viciante, é contemplando a viciante. Quem aprende a natureza. surfar vai surfar até morrer. Pablão, o surf brasileiro, ele passa por um momento de grande crescimento, né? Uhum. E, curiosamente, parte dessa nova geração vitoriosa tem uma ligação muito grande com Deus, Aham. né? A fé e essa valorização da espiritualidade é uma característica do surf? Cara, pergunta boa, hein? A fé e a espiritualidade é uma característica do surf? Eu vejo totalmente. Porque quando o cara tá dentro da água, querendo pegar a onda, ele não é nada, ele exerce a fé dele. Que a fé, segundo a Bíblia, diz que ia trazer à existência as coisas que não existem. É. Então, quando você vê uma ondulação subindo ali, lá atrás, no outside, você tá olhando o tamanho dela, a proporção dela, tu já tá exercitando a fé, tu tá imaginando o que você vai fazer na onda. Então, eu já estou trazendo à existência na minha memória aquilo que eu estou pretendendo fazer. Então, não Boa. deixa de ser um ato de fé. Quando eu dropo a onda, subo, eu já imagino quantas manobras, qual tipo de manobra, onde que eu vou manobrar. Então, aquilo é um exercício de fé constante, o tempo todo. E a espiritualidade e a fé, elas andam caminho lado a Interligadas, né? lado, né? A religião não. A religião e a espiritualidade, às vezes, em alguns ambientes, são divorciadas. Assim como a política e a religião, que é difícil andar lado a lado. Agora, a fé, a espiritualidade e a fé, ela deve andar de comum acordo, em parceria. Porque a espiritualidade tem a ver com uma qualidade de vida, um caminho de consciência, que a fé entra, né? Entra nessa conexão. Né? Assim eu acredito que seja. Né? Então eu vejo que o surf, a fé e a Tem espiritualidade tudo a ver. tem tudo a ver. E falaram que o jiu-jitsu também entra nessa conexão aí, hein? É, A galera. o jiu-jitsu, É. a maioria Tu dos vai na prainha hoje, a maioria dos surfistas são os faixa preta de faixa jiu-jitsu. preta ali. Tu entrar na onda do cara, os caras te chamam pra mão É até lá fora. perigoso, é até perigoso. Eu tenho um amigo, até ele vai me ouvir agora aí, o Lazão. Ele Ah, eu até. conheço o Lazão, Lazão. ele é baterista de alto nível Conheço o do Lazão, Cidade gente Negra. finíssima, é. Ele é Um abraço, compositor. Lazão. Espero um dia você aqui pra te entrevistar. Vai vir. Eu vou trazer ele aqui para você É. entrevistar ele. E aí o Lazão um dia tá falando comigo que ele tem a tatuagem aqui, Jesus Cristo, e ele tem composições de Jesus, é um cara super devoto, super entregue, a Jesus é o rei, é o leão da vida dele, ele sempre diz isso. Aí teve um dia engraçado, ele falou para mim que tinha um cara que rabeirou a vida dele, né? Rabeirou a onda dele lá na prainha. Quando ele rabeirou a onda dele, ele falou, pô, pastor, acho que Deus quer me usar. Deus quer me usar para dar uma disciplina nesse amigo. Aí, Pra disciplinar o irmão. sei que o irmão saiu da água, aí não deu outro. O Lazão foi lá, encontrou com ele, falou, irmão, imagina que não aconteceu. Ele é faixa preta de tudo Lazão aí. é casca Aí grossa, sei eu que ele conheço. disciplinou o abençoado lá, sei que o cara nunca mais rabeirou a vida Nossa. dele. Então vamos lá. O Brasil, ele tem hoje diversos campeões de surf, né? Medina, Ítalo, etc. Mas o que falta para o esporte deixar de ser considerado de elite, embora precise apenas de uma prancha e a praia, Uhum. que temos em excelência aqui hoje. Aporte de recurso, de empresa, Uhum. etc. O que falta para isso? O que falta para o surf ganhar essa Uhum. visibilidade na área de governo, de Uhum. Estado? Olha, o surf, Fábio, eu vejo que ele cresceu muito, né, ao longo de muitos anos. Quando eu comecei a surfar aqui na Barra da Tijuca, no Posto 3, tinha bastante surfista, mas não tanto quanto hoje. Eu acredito que a vitória do Brazilian Storm, né, que é Medina, Felipe Toledo, Ítalo, aquela galera toda lá. E a maioria é evangélico, né, cara? A galera Felipe, igual, o povo crê. Medina, todo Crê, mundo. muita gente tem uma espiritualidade. Porque, como eu te falei, o mar e a vida tem a ver com fé, com espiritualidade, com concentração, com a consciência saudável e sadia. Então, assim, vejo muito crescimento, muito apoio. Antigamente, surfistas não ganhavam tanto quanto hoje.
você vê salários aí de mais de 100 mil reais. Quem está nos top 5 ganha até muito mais do que isso. Com propaganda, com campeonatos, com salário, Patrocínio, patrocínios. Então, eu vejo, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, tem alguns órgãos que apoiam, não muito. Eu acho que poderia apoiar mais, sabendo que são os brasileiros que estão aí desbravando o mundo. É uma E olha, referência para o e, mundo, é, né, e, cara? e olha que as nossas ondas não são as melhores, viu? Nós temos uma variedade de onda legal, mas em termos de qualidade, é lá É lá fora. fora. Lá fora. Inclusive, você vai na Califórnia, nas escolas, uma das matérias é surf. O cara tem que surfar e para passar de ano ele tem que tirar nota boa é onda no campeonato, é vencer, participar. Então você vê que o surf, ele em outros países é considerado como aqui o futebol é no Brasil, No né? Brasil, é o país Brasil do é o país do futebol, mas o surf ainda não é o país do surf, né? O Brasil não é o país do surf ainda, mas os brasileiros que são os tops. Então, olha que coisa antagônica e ao mesmo tempo interessante. Isso eu acredito que vale a pena governo, vale a pena os departamentos, os parlamentares olharem e ajudarem esse esporte que é tão belo, tão bom e é tão inclusivo também. Por que eu digo que é inclusivo? Porque ali tu vai encontrar o pobre, tu vai encontrar o rico, tu vai encontrar o preto, tu vai encontrar o branco, tu vai encontrar o hétero, tu vai encontrar o homossexual, tu vai encontrar o da paz, o da briga, tu vai encontrar todo tipo de gente. Eu surfo ali, eu tô do lado de um advogado, posso estar do lado de um empresário, de um procurador, de um promotor de justiça, e ao mesmo tempo de um nada, de um cara que não tem nenhuma profissão, tá desempregado. Então Aquele você garoto que veio da favela veio e tá da ali favela também e junto tá no ali, meio da então galera, talvez surfa até melhor que... com certeza. Então, olha só que interessante como ele é inclusivo. E ali pode surgir várias oportunidades. Eu digo isso porque eu já fiz vários negócios na praia, de amigos ali no quiosque, tomando um Gatorade, uma água de coco e comendo um salgado, esperando a maré cheia, né, que é o momento que a onda aparece, boa, quer dizer, a virada da maré, essa troca da maré. Cara, eu conversando, papo vai, papo vem, papo vai, papo Eu vem. costumo falar que o outside ali, aquela espera da onda no outside ali, é como se fosse aquele boteco que a gente frequentava. Com Que certeza. você chega lá todo dia, a mesma galera, a mesma zoeira. Mesma E galera. você já chega ali no local ali, você, meu irmão, esperando a tua onda, já começa um zoar o outro e ali pode acontecer. Aí tu Eu já sai- fiz negócio dentro da água Muita também. coisa. Aí eu saio da água, tu vai ali pro estacionamento, tem a BMW, tem Land Rover, tem o cara da bike, da moto, tem de tudo, da bicicleta. Então, assim, é legal. Eu digo que eu fiz negócio porque eu sou um cara comunicativo, então eu gosto de criar oportunidade também. Eu não espero a coisa cair no meu colo, não espero nada cair do céu. É só chuva e sol. O resto eu tenho que correr atrás, matar o leão do dia. Então, tudo para mim é oportunidade. Para então, um ambiente que eu amo, que eu gosto, faço amizade diferente, e aí surge, o cara pede uma coisa ali, de repente eu tenho, pum, fecho o negócio, e no esporte, na coisa leve, tô ganhando dinheiro, tô pregando Tá uma cuidando da espiritualidade, saúde ali. cuidando da saúde e criando amigos. Boa. Tua fama lá, a gente já sabe que é o pastor do surf lá, né? A praia, a galera já te conhece como pastor do surf, as praias do Rio. E o que veio primeiro? O pastor do surf ou o seu ingresso como apresentador de um canal evangélico? Ou o canal evangélico veio por causa dessa fama do pastor do surf? Ah, bacana. Quando tu falou quem vem primeiro, eu achei, pô, ele vai perguntar quem vem primeiro, o ovo e a galinha, mas não é Não. com essa pergunta aí. Tem gente que já tem a resposta, né? Eu não vou responder, não. Vou deixar a galera procurar no Google. Mas, assim, como pastor, eu acho que essa vocação pastoral, eu sempre tentei tirar o título. Eu nunca quis ficar com esse título, essa marca, esse selo de pastor, por vários motivos. Um rótulo, né? Esse rótulo ainda mais está queimado. Hoje em dia, o cara fala, pastor, já acha que é safado, já acha que é pilantra, já acha que vai roubar dinheiro dos outros, vai cobrar o dízimo. Esse é um dos fatores que eu quero me desconectar. O outro é que a espiritualidade ela é discreta. Ela é discreta. Então, quanto menos você passar títulos, cargos, é melhor. Eu sempre digo que no reino de Deus não se deve buscar cargo, mas carga, que é serviço. Jesus falou que o maior no reino dele é aquele que serve. Então, como pastor, é normal, quem é pastor sabe.
ele é bajulado, ele sempre é colocado no melhor lugar. As pessoas estão ali na mesa, às vezes não falam o que gostariam de falar porque tu tá presente. Várias experiências assim. Eu passo na praia, a pessoa esconde o cigarro e pede desculpa se falar um palavrão. Já passou, sabe, Fábio? As pessoas têm essa coisa. Eu falo, cara, eu sou gente. Eu sou gente igual você, não preciso esconder nada. Vamos estar juntos, somos humanos. Eu sei que eu tenho uma vocação pastoral no sentido de ter essa paixão de querer tirar as pessoas do fundo do poço, de querer resgatar, de querer ajudar o ser humano a melhorar, a conhecer a melhor versão, a se capacitar cada dia, a olhar para dentro de si, que eu vejo que um dos grandes desafios e a cura do ser humano é olhar para dentro de si. Por isso Verdade. que Jesus falou que se teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. Olha só que coisa linda. Se a tua maneira de olhar a vida for positiva, for esperançosa, tua vida vai ter qualidade. Vai ter qualidade. Qualidade de vida. Então, a minha pretensão é essa, é chegar nos corações. Mas, para isso, às vezes, o título pode até me atrapalhar, porque a pessoa já pode ter um certo preconceito, um certo Já trava ele vai antes, falar, vai querer me doutrinar, vai querer me levar para a igreja, nada disso, eu não quero levar ninguém E para a como foi igreja. teu ingresso como um apresentador de um canal evangélico? Olha, para mim foi uma resposta de oração. Interessante isso, né? Olha, eu não sei como acontece na vida das pessoas, mas na minha vida, muitas coisas que eu penso, sonho, desejo, pode ser uma oração carregada de fé, aquilo acontece. É um mistério muito delicioso. Eu não fico ansioso, eu não fico reclamando, nem exigindo nada de Deus, do universo, da energia, do Criador, de nada. Eu só vivo a paz do Evangelho, da Boa Nova de Jesus, e as coisas vão acontecendo. Teve um dia que aquela paixão, né, de pregar o amor de Deus, o amor do Criador, do Evangelho, eu falei, eu quero falar para o maior número de seres humanos da face da terra. Me levanta, na minha oração, me levanta, Deus, me leva, sopra o teu nome através de mim. Não o meu nome, mas o teu nome através de mim. E aí, como quem não quer nada, não procurei, não busquei, fui convidado para participar de um debate, uma rede Boas Novas, que 20 milhões de pessoas assistem no Brasil inteiro. O André Câmara, que é meu amigo, um abraço e um beijo para ele nesse momento. E ali eu fui participar. No que eu participei, gostaram da minha fala, me chamaram para participar novamente. Fui participando. Aí teve um dia, estou precisando de alguém para me substituir quando eu não puder. Não. Aí eu fui um cara que ia substituir quando ele não podia. Nessa, virei oficial, ele me deu o programa e fui pra TV e todo dia gravando, 1 hora por dia, a galera indo lá, respondendo pergunta do público, antenados na geral ao programa. É um debate Pô, que teológico. legal, Quem cara. quiser ver aí pode procurar. Tem todos os temas dos mais diversos. E isso, para mim, foi muito enriquecedor, porque eu não estava atrás de dinheiro, eu não estava atrás de recompensa, eu não estava atrás de nada, eu só queria falar do amor de Deus. Eu só queria falar da paz de Jesus que mudou a minha história. Só desse encontro, como o Sócrates diz que a filosofia nasce do espanto, sabe? Então, esse espanto que eu tive com Cristo entupiu o meu peito de esperança e foi transbordando a ponto de ter essa vontade de pregar a Boa Nova para o mundo inteiro. Então, na televisão, essa experiência para mim foi maravilhosa. Muito bom. Maravilhosa. E tem sido, porque tá aí. É. Eu sei que você é uma figura muito acolhedora, né? Considerado arrojado pelas suas falas de respeito com minorias e com pessoas com escolhas diferentes das tradicionais, né? Isso causou resistência a você em algum momento? Dentro da igreja você sofreu desafios e enfrentamentos por causa das suas posições? Com certeza, Fábio. Isso aí eu acho que qualquer um no mundo de hoje que vem com essa proposta, você vê a Marielle, né, que foi assassinada aí por defender uma proposta das minorias. Você vê não somente ela, mas você vê Gandhi, você vê Martin Luther King, você vê o próprio Jesus. Você vê quem defende a minoria, com certeza vai sofrer. Por quê? Porque esse mundo vive na ética da estética. O que valoriza, o que o mundo valoriza, infelizmente, é o quem tem, é quem pode, não é quem é. Quem é o ser, mas sim o cara que tem. Se eu posso te oferecer alguma coisa, eu vou ser valorizado, vou ser interessante.
entendeu? E eu sou um cara que eu vou na contramão desse mundo. Porque esse mundo jaz do maligno, eu vou na contramão, eu quero dar voz a quem não tem voz. Eu quero pegar o necessitado, ele nem precisa saber quem eu sou, o que eu tenho, eu só discretamente vou ajudá-lo e nem precisa saber que foi eu. Eu tento fazer dessa forma como Jesus, ele ajudava, não contar nada para ninguém não, e meti o pé, entendeu? Então olha só que interessante, isso aqui me enche o peito, essa esperança de ajudar o necessitado, e consequentemente as pessoas não gostam. As pessoas não gostam. Então você Quando você fala acaba as pessoas, sofrendo. você fala as pessoas no meio evangélico tradicional? Boa pergunta, galera. Ou as pessoas fora do meio evangélico? Cara, eu acho que de todo nicho tem, né? Tem de todo nicho, porque algumas pessoas, vamos falar algumas pessoas, né? Tem gente que chega, pô, vai cuidar da tua vida, deixa essas pessoas correrem atrás do dela, isso aí é vagabundo, não vai ajudar a gente que não quer. Olha, se ele é vagabundo ou não, já não é problema meu. Eu não ajudo não apenas pelo outro, eu ajudo por mim, porque eu sou assim. Você pergunta para uma flor para quem que ela vai dar perfume, o que ela vai te responder? Ela vai dizer, poxa, eu dou perfume pro bom, pro mal, pro preto, pro branco. Por quê? Por que tu dá para todo mundo, exala esse cheiro tão bom? Ela vai dizer, porque é minha essência. Essa é minha essência. Eu não sei viver de outra forma. Então eu não faço nada por dinheiro. Eu trabalho por dinheiro. Negócio é negócio. Agora, pregação do evangelho é no amor, é em nome do amor, é em nome da vida, em favor da vida, porque uma coisa é ética, outra coisa é moral. A moral é a regra da maioria, e a ética, o ethos, que é a preservação, a proteção da vida humana, isso todo ser humano tem que ter. Então, o meu foco a minha boa nova, é a ética de Jesus. Como diz o meu amigo Caio Fábio, Jesus é a chave hermenêutica da nossa vida, é a partir dele. Essa fala grega, né, do hermenêutica, do Hermes, do Deus grego, do Deus que traduz. Então, a minha vida, eu traduzo a minha vida a partir da vida de Jesus. Então, eu tenho que pensar sim na minoria, porque esse mundo não pensa no fraco, esse mundo só está de olho nos fortes, só está de olho em quem tem. Se você não tem, você está descartado, você não é um ser humano da sociedade. Se você não tiver uma vida digital, uma vida na internet, se você não tiver dinheiro, você está um indigente. Aí olha por que tem tanta gente depressiva, Fábio, porque as pessoas estão nessa ética da estética, e isso vai frustrar qualquer ser humano que se dedica. Porque por isso tem muita gente depressiva, panicada, querendo se suicidar, porque quer se preencher em coisas superficiais. E a vida tem que andar no chão da vida, as pessoas têm que encontrar com a verdade, é pé no chão, a vida é dura, é curta, é incerta, tem que ralar, tem que correr atrás, não existe nada fácil, meu irmão. A gente tem que botar a cara mesmo na rua e botar a mão para ajudar, porque se eu depender de governo para ajudar o pobre, para ajudar o necessitado, eles vão ficar necessitados a vida inteira. A gente tem que meter a mão mesmo e ajudar a fazer o que a gente pode. Eu tenho um amigo que costuma falar que você não deve falar Deus te abençoe, você deve falar eu te abençoo, né? Deus te usando para que você possa abençoar a vida da pessoa. Recebe a bênção, porque isso é resposta de oração. Eu aprendi isso, a gente tem que ser oração respondida. Às vezes aquela pessoa está orando ali, você vai ser a resposta da oração dela. Porque às vezes o cara quer orar, pedir a Deus para abençoar, meu irmão, tudo bem, amém. Mas em vez de só orar, pedir para Deus abençoar, seja essa oração que tu tá fazendo pro cara. Seja, vai lá, mete a mão no arado. Sabe por quê? Eu sei que isso, Fábio, a gente não vai solucionar o mundo. Não tem como. Qual é aquele ditado da andorinha que não faz verão? Uma andorinha só não faz verão. Uma andorinha não faz verão. Teve uma história tava pegando fogo na floresta. Aí os animais estavam fugindo, correndo, o Rei Leão, fortão, poderoso, estava fugindo, hipopótamo também, que é poderoso, elefante, todo mundo metendo o pé da selva. Aí tinha apenas o beija-flor. Foi lá, pegava um pouquinho de água, que é um biquinho, né? Jogava no fogo. Aí o Rei Leão falou, pô, vem cá, tu tá achando mesmo que tu vai apagar esse fogaréu aí só com esse pinguinho de água? Sabe o que o beija-flor respondeu? Cara, eu não vou apagar isso não, mas a minha parte eu vou fazer. Se cada um fizer a sua parte, a gente vai solucionar o problema. Por que tem muita gente passando fome? É problema de Deus? Deus não tem nada a ver com isso, não. Isso aí não tem nada a ver com Deus, não. Isso é o homem. Porque Jesus mesmo falou sobre isso, sobre partir o pão. Partir o pão
Nós temos que partir o pão. Ele é o pão partido na ceia. Então, nós temos que partir o pão. Por que tem muita gente faminta, morrendo na pobreza? Porque tem muito egoísmo e tem gente que não está partindo o pão. Então, eu quero partir o pão que chega na minha mão fazendo a minha parte. Não vou solucionar o problema do mundo, mas se eu puder, na minha medida, contribuir na vida do meu próximo e ele enxergar uma esperança, um amor, enxergar a vida do evangelho, enxergar Jesus, cara, eu cumpri minha missão. Entendeu? Já foi boa parte encaminhada, né? Rapaz, a gente pesquisando sobre tua vida aqui, né? Ih, olha aí, fofoca. Fez fofoca sobre mim. E a gente viu você sendo comparado ao padre Fábio de Mello. Que isso, mano? Que honra! Considerado um pastor bonitão e boa pinta. Olha aí. Há esse festiche da mulherada em cima de você? Cara, e aí, o que eu respondo, hein? Olha, eu vou dizer que eu já passei por alguns dissabores, né? Dissabor porque eu sou compromissado hoje. Hoje eu sou casado com a Narayana, a mulher da minha vida. E aí tem pessoas que às vezes criam, mas não é nem por você ser bonito, não, ou falar bem. Às vezes é mesmo o feitiço dela, da própria pessoa. Porque a tentação não está do lado de fora, está do lado de dentro. Quando Jesus foi levado para o deserto, ser tentado por Satanás, onde ele teve fome, ali ele é 100% humano também. Eu creio que Jesus é encarnação, é o verbo encarnado, é a palavra encarnada, sim, mas ele é 100% Deus, 100% humano. Essa é a minha crença em relação, a Jesus. Então, quando ele estava com fome, ele foi tentado segundo a carência dele. Por isso que ele, como Deus, pensou, cara, eu sou Deus, estou com fome, eu vou ficar passando fome. Vou pegar essa pedra aqui e vou transformar em pão. Só que aí, a própria consciência dele disse, peraí, não preciso disso porque não é esse o propósito. Mas ele foi tentado segundo a própria carência, entendeu? A própria necessidade. Então, isso também é um outro problema que eu vejo muita gente aí caindo nesse erro em terceirizar a responsabilidade. A culpa é do diabo, já viu isso? Não. Foi o diabo que fez, foi o inimigo. Que inimigo, meu irmão? Você é teu inimigo, você é teu diabo. Diabo, que é aquele que se opõe, tudo que se opõe à vida é o diabo. Então, se eu me opor à vida humana, eu sou o meu diabo. O diabo humano é o pior diabo. Então, quando acontece isso, de mulheres, de repente, ficarem apaixonadas, passarem por alguma tentação, né? Um desejo, que eu já vivi isso, declarações de amor, falando, não vou entrar em detalhes aqui, mas já passei várias vezes por isso, de cantadas, mas por causa da figura pastoral. E a carência dela se alinha com aquela figura e ela cria um feitiço, né? Feitiço, e aí fica naquela elucubração mental, naquela fantasia. E eu sou um cara bom de desiludir as pessoas. Eu falo isso, eu fui chamado para trazer desilusão. Porque se a pessoa ficar iludida, ela não vai conhecer a verdade. Ela tem que ser desiludida mesmo, cair na real, entender o real mesmo, a verdade. Então, o que eu faço? Eu ajudo até a pessoa. Eu ajudo, quebro logo a fantasia dela e trato da melhor forma. Boa. Porque eu sou seguro de mim mesmo. Eu não sou esse garoto frágilzinho que qualquer coisinha troca, sabe? Que troca. Você pode até passar por desafios, né? Tentações, normal. Eu até vejo a monogamia, o homem... Não sei, você pode desconcordar comigo, mas eu não vejo a natureza humana monogâmica. Eu sou monogâmico, mas a natureza humana não é. Ela não é monogâmica. Então, ela é uma coisa animal. Só que, sociologicamente, isso é importante para deixar referência para a família, para os filhos e para a sociedade. E é um caminho saudável a monogamia. A variedade não vale a pena, viu? Quem está ouvindo aí, de repente, está ainda nessa bobeira, ainda nessa patetice, nessa infantilidade de ficar pegando várias mulheres ou vários homens. Não, os caras estão falando agora de trisal, né? Trisal, cara. Trisal. O cara não consegue nem trisal. administrar. Pô, você tá ali com a sua mulher ali, no bem com a tua mulher. Pô, você tem que ter uma administração, você tem que ter um carinho, você tem que ter uma fala, um toque certo para você conquistar ali na cama a sua esposa. Porque não é uma mágica. Relacionamento é construção. Não existe, casamento não nasce pronto. Então, ali, eu tento no olhar, no toque, conquistar ela na fala, para fazê-la feliz. Então, o meu prazer, o meu gozo é ver a minha esposa
tendo prazer. Não é, eu não sou machista de querer fazer sexo com a minha esposa e gozar, falar assim na linguagem nossa, normal, Sim, sim. gozar e ela ficar infeliz. O homem tem que, eu penso assim, eu, Pablo Queiroz, ela primeiro tem que ficar satisfeita e depois eu. Então, quando você pensa assim, pô, já é desafiador na conjugalidade de homem e mulher, imagina 3, 4, suruba. Eu não tenho paciência para isso. Faturar uma já é difícil, né? Tu imagina Duas, então. entrar duas ali, administrar emocionalmente aquela situação. Então, cara, Eu vou apanhar hoje. eu sou monogâmico. Vamos mudar o assunto aqui um pouquinho. Você é sobrinho do Ayrton e primo da Ana Clara, né? E sofreu muita cobrança na época deles no BBB para se manifestar sobre o que estava vendo. E sempre disse que eles eram cientes do que faziam e como faziam. Inclusive, que você assistiu o BBB e gostava. Você vê essa experiência como engrandecedora para o Ayrton e para a Ana? Cara, eu não gostei do BBB não, viu? Eu assistia por causa deles. Mas eu assistia por questões mesmo, como é que eu posso dizer? Até sociológico, estudo humano. Mas eu assisti no programa dele, foi 2018. A minha família entrou, meu irmão, minha prima, Ana Clara, meu irmão Jorge, minha tia, Eva e meu tio Ayrton. Sabe o que aconteceu? Eu fiz um comentário de uma situação que teve lá. Foram 48 horas de bombardeio. Me chamando de falso pastor, me chamando de não sei o que. Porque teve uma cena ali muito interessante. A mãe do meu tio, Ayrton, ela tem alguns filhos, vários filhos, e ela tem a cultura de dar selinho na boca dos filhos, com carinho, com amor, como qualquer mãe, pai tem, esse costume. Eu não tenho, não é meu costume, porque meu pai e minha mãe não me criou assim. Mas respeito quem tem, e o caso deles é família saudável, é costume saudável, é coisa de amor. Então, o que aconteceu? Levantaram a questão do incesto. Do incesto, porque meu tio, na piscina ou em alguns outros lugares, ele pegava a filha e dava um selinho. Só que você sabe também que tem jogo de câmera, tem muito jogo, então tem slow motion. Aí deu a entender que estava numa maior pegação. Pai e filho, pra quê? Irmão, isso aí viralizou de uma forma, até bom assim, de certa forma, o nome deles foram falados no mundo inteiro por causa dessa situação e não tem nada a ver com incesto, e eu fui entrar para defender a família. O que eu falei? Eu falei, olha, o povo julga segundo seus preconceitos e crenças. Isso não tem nada a ver com incesto. E eu, pastor, televisão, rádio, pregando o Brasil todo, sendo conhecido na praia em vários lugares, imagina o que não deu. Eu falei isso, eu conheço a família é minha, é saudável, eu não admito ninguém falar mal, chamar de incestuoso. E comecei a falar, criei um texto enorme falando sobre o assunto. Em 1 minuto, aquilo virou disparo, seu falso pastor, apoia incesto, relacionamento de pai e filho. Imagina, aí veio, dos ambientes mais diversos. Do ateu ao pastor, ao político, tudo. Fui para a capa do Jornal Extra, tá ali, ó, sobrinho, gato de Ayrton, criticado por não sei o que. Aí fui chamado para várias emissoras dar testemunha em falar, foi até interessante. Eu fui falar minha visão. Então, sabe como é que eu lido com isso? Não me afeta em nada. Porque o que o outro pensa de mim é problema dele. Ele vai ter que se virar com isso. Eu posso até ajudá-lo, perdoando, não me importando, ou até conduzindo ele para um caminho de sanidade, de respeito. Porque ninguém tem direito de apontar e de julgar ninguém. Quem somos nós, né, Fábio? Quem somos nós? Somos pecadores. Todo mundo aqui está em processo. Eu sempre digo que eu sou a Bíblia diz que nós somos um vaso na mão do oleiro. Então, se eu sou um vaso nas mãos do oleiro, eu sou uma obra inacabada, que eu estou sendo refeito, cuidado, criado, moldado a cada dia. Então, não tem culpa, não tem julgamento. Jesus, ele quebrou o dedo do diabo na cruz do Calvário quando ele morreu e ressuscitou ao 3º dia com toda a autoridade nos céus e da terra. Então, quem me julgar de alguma fala, de algum pensamento meu, coitado, eu peço até a Deus que tenha misericórdia. E você, toparia um BBB ou uma fazenda um dia desse? Olha, eu vou falar aqui, minha Narayana vai estar ouvindo, ela não concorda, ela não quer, não queria, mas eu não tenho problema não, eu acho que até seria interessante. Sabe por quê?
Eu tenho essa vocação acolhedora, essa vocação assim de reconciliação. Eu acho que eu ia me dar bem com geral. Eu ia estar mostrando também um lado da espiritualidade, porque né, é um lado diferente, num ambiente diferente. Eu ia mostrar que eu sou humano, gente normal, de carne e osso, que não é perfeito, que tem limitações, tem falhas, que estou aprendendo a cada dia. Eu sou um eterno aprendiz. Eu estou em processo de aprendizado. Boa. Eu sou um eterno aprendiz, então eu entraria ali para mostrar minha espiritualidade e dizer que eu sou humano, como qualquer humano. E quem julgar, né, cada um É com isso aí. Já que você entrou em polêmica, vamos entrar num tema mais polêmico aí. Existe muito preconceito entre líderes evangélicos tradicionais, Aham. e você já mostrou que não é nada tradicional. Me responde uma coisa. Olha aí, hein, que tu vai perguntar e fala. Um pastor evangélico hoje pode tomar uma bebida alcoólica? Olha, tudo é lícito, né? Tem um versículo que diz que tudo é lícito, mas nem tudo convém. O que que não convém? O que não convém é o exagero. O que não convém é, é, é a embriaguez. Eu não falo de embriaguez de bebida, estou falando de embriaguez em geral, que a embriaguez não tem a ver somente com uma bebida alcoólica. Tem gente que é embriagado de ansiedade, é embriagado de ódio. Tem gente que é embriagado de si, sabe? De arrogância. Então, embriaguez é tudo aquilo que tira a tua sanidade, tira o teu equilíbrio, te tira do foco da vida, da ética boa da vida. Então, se eu tomo minha cerveja, a gente sabe, quem estudou e quem estuda, sabe que Jesus, o primeiro milagre foi água para vinho. E não adianta vir me dizer que aquilo ali era suco de uva, que isso é caô. Isso é mentira. Isso aí é gente querendo camuflar uma verdade por várias questões. Uma delas é que o brasileiro é muito exagerado. Às vezes não tem equilíbrio. Então a igreja brasileira, principalmente, diz que é pecado, porque se o cara tomar, ele já não vai tomar uma. Ele vai tomar uma, duas, três, quatro, cinco, e vai meter o pé na jaca e daqui a pouco já está fazendo coisas que não deveria fazer. Esse é um dos motivos. Tem gente que prefere pecar, vamos dizer assim, né? No exagero, né? Evitando a abstinência, na abstinência, né? Sendo abstênio, do que dizer que pode, com equilíbrio. Eu prefiro dizer o contrário. Eu ensino a pessoa no caminho que deve andar. Porque até a cevita, que era a cerveja dos romanos, era comum. Todo mundo bebia na época. Inclusive, o próprio Paulo diz a Timóteo para tomar vinho, porque ele tinha uma enfermidade no estômago e a água lá não era destilada, porque não tinha geladeira, não tinha nada, né? Não era destilada, então a água era impura. Quem bebia ficava doente muitas vezes. Então, o vinho na água misturada diluía e evitava algumas enfermidades e doenças. Então, assim, eu não tenho problema com bebida, eu não sou alcoólatra, mas também não tenho problema em tomar não vou fazer a propaganda da cerveja, a não ser que ela queira participar. Se ela queira botar um dinheirinho aí, se a gente fala o nome da cerveja. Eu tomo, eu gosto, com sabedoria, com degustação, com apreciação, nada exagerado, nada que me altere, nada que me mude, nada que me bote para falar o que eu não devo falar. Como bebo uma coca, uma água, um suco, uma cerveja, tanto faz. Olha, eu vou dizer uma coisa. Em Coríntios, você vai ver na ceia, 1 Coríntios 11, abre lá e lê. Cara, sabe qual foi a crítica de Paulo ali? Você sabe que a ceia era cada um levava um que tinha, né? E botava ali na mesa, é tipo uma festa americana. Sim. Cada um levava o que tinha, quem tinha levava, quem não tinha não levava o estômago. Cada um levava o que podia. Só que teve o seguinte, os ricos pegavam o que levavam e comiam no canto, e o pobre ficava no outro e não comia nada. Paulo viu aquilo e todo mundo tinha vinho, tinha pão, tinha tudo. Os ricos que levavam os vinhos ficavam chapados sozinhos ali, estavam bêbados. Até, esse é o texto, você vai ver que eles estavam embriagados. E o pobre ali não tinha o que comer e não estava comendo. Quando Paulo critica na ceia, ele não faz crítica por causa do vinho. A crítica era do egoísmo, porque os caras estavam chapando sozinhos, não estavam dividindo a bênção. Eles não estavam dividindo a bênção com o outro irmão. Fala, pô, que história é essa? Tu vai tomar sozinho, o irmão não vai tomar, não? Então, por favor, vocês não entenderam a cruz. Que a cruz é partir. Jesus se partiu
infantil. Você tem que partir, tem que dividir. Senão você vai deixar o cara faminto. Então, a crítica de Paulo é essa coisa do egoísmo. Então, não vejo problema nenhum. Agora, eu sei que se a pessoa tiver problemas, vícios, aí é diferente. Então, eu vou tratar. Cada caso é um caso. Aí o cara tem problema. Se ele tomar uma, ele vai parar na boca de fumo, ele vai parar no morro, ele vai beber uma, vai beber outra. Aí eu falo, cara, pra você não dá, mano. Pra você não dá. Eu não tô aqui te estimulando, não, porque você tem que ser maduro. Eu não tô aqui, mas você tá tomando na minha frente, não, mas não é porque eu tô tomando na tua frente, tu tem que tomar. Você tem que saber até onde você pode ir. Sim. E eu não tô te incentivando, não, eu não vou abrir mão de quem eu sou. Tem o seu limite ali, né? Porque às vezes tem uma ética infantil na vida das pessoas, que ela tem uma ética dela que ela quer padronizar para a vida das pessoas. Aí você fica escravo de uma ética infantil. Se você ficar se submetendo a isso toda hora, aí você perde a tua liberdade. Jesus não quer que você perca a sua liberdade. Jesus quer te ensinar no caminho da consciência, da maturidade, para você saber até onde você pode ir, o que você pode fazer. Então, eu não tenho problema com isso. Nunca tive problema com bebida, nunca fui alcoólatra, nunca fui viciado em nada. Por isso mesmo que eu não tenho problema em tomar uma cerveja com a minha esposa no dia domingo, no churrasco, vendo um filme e se alegrando com ela. E a maconha? A maconha, cara, eu vou dizer uma coisa. A maconha, disseram pra mim uma vez que... Tem uns maconheiros lá na minha rua que estão falando que é natural. Que natural. Foi Deus que criou. Me falaram que o Moisés... Eu ri a beça, né? Eu não faço apologia à maconha, não estimulo ninguém, porque a maconha, ela tem ela tem poderes de deixar a pessoa preguiçosa. A minha crítica, não vou dizer crítica, mas assim, se alguém falar, pô, pastor, posso fumar maconha? Eu falei, cara... Pô, meu irmão, isso vai te deixar preguiçoso. Você vai deixar de trabalhar, você vai querer viver em função daquilo, sequelado, né? Vai ficar sequelado, teus neurônios vão acabar. Aí tinha um rapaz que chegou pra mim uma vez, na igreja, né? Falou, pô, pastor, bem que Deus podia liberar maconha pra gente, né? Eu falei, é verdade. Existe essa viagem. Eu falei, podia, né, mano? Imagina, geral na paz. Eu entro na brincadeira com a pessoa para ela entender que eu não sou um cara que eu vou ficar julgando, que eu vou conduzir ela no caminho da maturidade. Porque eu vou te dizer uma coisa melhor do que a maconha: jejum. Cara, o jejum não tem onda maior do que o jejum, mano. Tu vai viajar no terceiro céu. A maconha te dá uma pazinha, mas não vai solucionar teu problema, vai até piorar a tua vida, porque tu vai ficar escravo, tu vai ficar preguiçoso, vai ficar desmemorizado. Então não faça apologia à maconha, não apoio ninguém a fumar maconha. Se quiser onda de verdade, abra mão de um alimento numa manhã, faça um jejum, se concentre para tu ver como é que é a parada. Tu vai se concentrar, tu vai ver, tu vai ficar sensível, tu vai ouvir os sons, o som vai ficar maior, as cores vão ficar melhores, você vai conseguir enxergar mais as pessoas. Cara, o jejum não tem onda maior do que o jejum. Aí eu tava, no início que eu falei, que eu tava rindo de um amigo meu, que ele falou que Moisés foi o maior maconheiro da Bíblia. É mesmo? Êxodo 33, que quando fala do cânhamo aromático de Moisés, é porque tem gente também que pega a Bíblia e começa a querer contextualizar para ela. Contextualizar para ela. Para ela, pro benefício dela. Arrumar uma justificativa ali. Só para ela praticar o erro. Então, a Bíblia, ela, assim como ela pode te ajudar, ela pode te prejudicar. Ela é a mãe de todas as heresias também, se você não souber interpretá-la. Interpretar pro seu bel prazer. O cara conseguiu ver Moisés maconheiro, né? O cara conseguiu ver o Moisés maconheiro. Aí o outro falou, pô, cara, o cara queria namorar uma prostituta. Aí tinha um cara julgando ele. Eu não julguei, porque cada um sabe de si. Aí o cara julgando, porra, mas Moisés estava casado com... Deus mandou. Moisés não, Amós. O profeta Amós casou com uma prostituta porque Deus mandou. Aí o cara também quer pegar aquilo para poder... Ele quer um aval de Deus. Ele quer um aval de Deus. Ele quer um amém de Deus. Ele não quer dizer amém para a vontade de Deus. Ele quer um amém de Deus para a vontade dele. E Salomão pegou várias... É interessante. Eu não sou um cara que eu sou bitolado. Eu não digo sim nem que não. Eu conduzo a pessoa no caminho da reflexão e ela vai tomar a decisão que ela quer tomar na vida dela. Porque eu também não quero... Acontece isso muito na vida de um pastor. As pessoas colocam a responsabilidade sobre a sua vida, pastor, no caso, e para eu decidir por elas
Quantas pessoas vieram com namorar, olha, meu namorado, o senhor aprova a minha namorada ou meu namorado? Eu aprovar? Quem tem que aprovar é você. É você que tem que aprovar. Deus aprova? Como é que Deus aprova? Ah, se a pessoa te respeitar, se respeitar pai e mãe, se for uma trabalhadora, um trabalhador, gente do bem, gente que respeita, que perdoa, que ama, que corre atrás, não tem como não ser de Deus. E ainda assim, a gente tem a probabilidade de dar errado. Não é uma ciência exata, mas a probabilidade de dar certo é maior quando você tem um mínimo de critério do que você sair aí, né, dando Sim. tiro para tudo quanto é lado. Eu aprendi uma coisa, Fábio, com Salomão. Salomão, se alguém quiser hoje estar ansioso para arrumar uma namorada, um namorado, Salomão disse, não desperte o amor até que ele queira. Olha que coisa interessante. O segredo é tropeçar no amor. O segredo é você tropeçar e quando for ver já está ali Já e a tá coisa aconteceu. Porque quem envolvido. caça muito, procura muito, É. geralmente acha errado. Viu? Acha errado. Cuidado. No campo da espiritualidade, o que esse último período da quarentena significou para não apenas para os fiéis, mas para a população em geral? O que você acha Cara, que mudou aí aham. nesse período de quarentena? Olha, Fábio, eu sinto muito pela dor dos milhares que morreram, os parentes. Eu, inclusive, perdi muitos amigos mesmo, de gente bonita, gente boa, que foram promovidos nesse período da pandemia. Então, eu me compadeço, oro, chorei Explica junto. para a nossa audiência o que é o promovido aí. Ah, o promovido, perdão, olha, É uma linguagem é uma de linguagem, crente, é uma né? linguagem de quem partiu dessa para melhor. Isso. Pronto. Beleza. Quem saiu desse plano físico, existência, matéria, saiu da matéria e largou a matéria, se desencarnou. Foi para o plano espiritual, foi para a eternidade. Foi para o céu, vamos considerar o céu. Isso. Foi para outra, foi para perto do Pai. Então ele foi promovido, que é uma promoção. Sair daqui para lá é promoção, mano. É A isso gente aí. tá evoluindo. Então eu me compadeci, visitei muito, orei muito, tomei todas as vacinas e tudo que tiver vou tomar, me preveni, máscara, álcool em gel, fiz o possível, fui preservado até então e teve outros amigos que foram promovidos por vontade divina. E eu me compadeço, eu passei ao lado de muitas famílias que sofreram horrores. Então, assim, tirar algo bom, eu até tenho medo de falar isso, porque não teve nada de bom no negócio, mas teve lições. De bom não teve, mas lição podemos aprender com tudo isso. Quais lições eu vi? A valorização do ser, da família. Eu sei que é até estranho, mas o maior número de divórcios foi na pandemia. Na pandemia, né? Que o povo estava dentro de casa ali. Nossa, e teve briga para tudo quanto é lado. Eu não vou nem comentar sobre isso, senão então vai dar briga. Mas assim, qual foi a espiritualidade? O que a gente pode tirar de lição? Cara, ver que matéria, isso aqui não é nada. Isso aqui não é nada. Isso aqui é pó. Quem bota o coração nisso vai se ferrar, usando o termo até nem chulo, até leve, né? Vai se ferrar porque isso aqui não te leva para lugar nenhum e tem muita gente apegada a isso, se segurando no material, no dinheiro, na riqueza material, no ter, no aparentar. Veio a pandemia, esse ídolo foi quebrado no coração de milhares. Foram ídolos quebrados no coração do ser humano, inclusive esse do ter. E as pessoas começaram a olhar mais para o outro, para a família, para o filho. Começaram a ver que o mais importante era um olhar, um abraço, um beijo. Começaram O cara achou a esposa dentro de casa. O cara achou a esposa dentro de casa. E o cara igual quando o WhatsApp sai do ar, né? O cara olha pro lado e fala, quem é esse garoto aqui? É meu filho. Tem anos que eu não vejo, só conversa por telefone. Mas tu tá falando uma coisa real, sabia? Eu ouvi muita gente, cara, eu aprendi a olhar pra família. O cara não foi trabalhar, olhou pro lado e falou, quem é essa mulher aqui do meu lado? Conheceu uma mulher que tinha perdido no casamento dentro da própria casa. Então, olha como que foi uma lição para a família, uma lição de vida para a humanidade. Eu acredito que muitas pessoas começaram a valorizar o próximo, o outro. A maneira de você amar o outro, infelizmente, às vezes acontece por meio de perdas, de dor. Eu preguei no texto de João, capítulo 11, que fala sobre Lázaro. Lázaro, ele morreu,
E interessante que a Marta e Maria chegou, está enfermo aquele que tu amas, para Jesus. Tu vê, o amado de Jesus também sofre. O amado de Jesus também passa dor. É. Morreu, mesmo sendo amado, mesmo sendo filho de Deus, estava ali, ele ressuscitou, né? Jesus falou, Lázaro, vem para fora, depois vocês podem ler a história melhor, ressuscitou. Aí teve alegria, teve conversão, teve louvor a Deus, teve gente que viu aquele milagre. E sabe o que aconteceu? Uma enfermidade, ó feliz enfermidade que conduz a alma até a Cristo. Às vezes tem dores, que às vezes é uma catapulta para te melhorar, para te fazer enxergar coisas bonitas da vida, para você olhar para dentro de si. As coisas simples, né? As simples, As que são as simples, mais maravilhosas e brilhantes da existência. Então, essa Simples pandemia, fato de dar um abraço no filho, de estar do lado da pessoa que que você é a ama. maior É isso aí, riqueza, que é a maior riqueza da vida, Fábio. Pablo, você é uma pessoa que consegue atrair atenção às suas pregações facilmente, isso é fato. Sem impor a sua fé, a sua pregação, seja na igreja, em rádio, TV, etc., é sempre muito cativante. Isso é uma característica do homem Pablo Queiroz, ou o pastor Pablo aprendeu a ser assim para ser aceito por uma comunidade? Boa pergunta. Fábio, eu vejo que eu sempre fui esse cara, né? Que você está vendo aqui, que a galera está me ouvindo. E em processo de evolução. Eu sempre quis evoluir, sempre quis crescer. Quando tinha 19 anos de idade, eu vivia na praia o dia inteiro, fumando maconha, ia para as boates. É aquela coisa de adolescente, de jovem mesmo. Só que meu pai da Marinha, ele tem uma condição, né, boa, tem as casas dele, tem o negócio dele, e eu nunca quis ser dependente, filhinho de papai. Eu nunca gostei desse título, de ter que ficar pedindo papai para fazer a coisa. Então eu tinha que fazer acontecer. Eu tive que buscar a minha independência. Ralando, quebrando a cara, meu irmão caindo, levantando, caindo, levantando, caindo, levantando. E acalhou de eu me encaixar como pastor. Na minha vocação, se encaixou perfeitamente como pastor. Então, eu me tornei pastor por vocação. Então, eu acho que o Pablo veio antes do pastor Pablo. A minha vida tem mais a ver com o Pablo do que com o pastor Pablo. Quem acha que eu sou o pastor Pablo está me colocando num patamar que não é o meu. Por mais que eu seja pastor de igreja. Hoje eu tenho uma comunidade aqui no Recreio, já quero fazer o convite para todo mundo. Pode fazer o jabá. Novo começo. Essa é a minha mensagem, um novo começo. Ministério, um novo começo. Então, para você que acha que teve um ponto final na sua vida, que tem gente que acha que teve um ponto final na vida, tô velho, não posso mais, acabou meu tempo, não dá mais, não tem oportunidade. Tem uma vírgula, eu boto uma vírgula. Existe sim uma oportunidade de novo começo. Somos uma obra inacabada, estamos recriando, refazendo. Deus é reprocessador da vida humana. Ele é o que dá oportunidade. Ele que haja luz e houve luz, ele cria onde não tem nada. Ele cria do nada. Isso é maravilhoso. Então é novo começo, sim, para quem se aproximar vai ter uma oportunidade de esperança. Então, o Pablo se encaixou... Novo começo é o nome do seu novo ministério. Isso, do ministério. Boa. Então, como é que eu posso dizer? Novo começo é a igreja dele, aqui na Barra da Tijuca. Recreio, por enquanto. Recreio dos Bandeirantes, né? A gente fala ministério, mas tem o pessoal que assiste que não tem essa linguagem. Ministério é que ministra, eu ministro. Isso. É uma ministração do novo começo. Sim, pronto. Beleza. A ideia é essa, a ministração é sempre esperança. O mundo está precisando de esperança. Tem muita gente sem esperança. Boa. Por isso tem pessoas se jogando do décimo andar e se jogando porque estão sem esperança. Então, o Pablo veio antes do Pablo pastor e eu não me adaptei ao cargo. Eu continuei sendo a mesma pessoa. Por isso que, às vezes, criticado, julgado, porque eu não mudei nada. Eu não botei nenhuma capa, nenhum estereótipo, nenhuma linguagem, nenhum evangeliquez. Eu sou esse cara mesmo que a pessoa vai conhecer. Sem religiosidade. Entendeu? Eu não tenho uma vida de máscara. Esse é o não Pablo tem máscara, Queiroz. É o Pablo, sou eu. Boa. Tem uma história, cara, que você tenha presenciado em que o perdão tenha sido fundamental para a vida de uma pessoa? Conta aquela história do bandido lá que botou a arma no teu peito. Cara, o perdão, eu acho que perdão é a cura de muitas doenças psicossomáticas, de muitos males, né? A pessoa que não perdoa, é uma frase muito conhecida, é comparada àquela pessoa que toma um veneno esperando que o outro morra.
Você acha que o amor e o perdão tá ligado? Cara, o amor e o perdão é. Acho que o perdão faz parte do amor, né? O amor é comparado a uma tangerina que tem vários gomos. Então, o amor é assim, que dentro do amor tem perdão, tem paciência, tem longanimidade, Sim, sim. benignidade, tem o fruto do Espírito, né? Que é o amor, que é a partir do amor, que é essa fonte que jorra para a vida eterna. E E, dentro dessa fruta aí, existe algo mais importante que o perdão, não? cara, eu acho que se a gente colocar como comparação, Fábio, eu vou estar diminuindo uma outra coisa que também é muito importante. Sim, É, sim. acho que tá tudo junto. Tá tudo junto. Tá tudo junto. Eu tive uma experiência que foi até interessante. Eu nunca tinha vivido isso na minha vida. Eu nunca tive inimigo, nunca tive problema com briga, nunca briguei na minha vida. Eu, quando era moleque, pelo contrário, eu sempre detestava brigar, até corria. Eu preferia dar uma de covarde para evitar a briga. Mas eu nunca tive problema com covardia. Eu sempre fui um cara bem resolvido comigo mesmo. Então eu sempre procurei a paz, ainda que não conhecia nem nada de Jesus. Eu sempre tive dentro de mim essa graça de Deus. E eu fui uma vez na Belardo Bueno, que é Rio 2 ali, que é um bairro aqui perto. Fui fazer o retorno tem um retorno, eram umas 10 horas da noite mais ou menos. Só tinha eu naquele sinal. Eu fiz o retorno, eu nem estava ligado com nada. Aí eu vi dois malucos atravessando a rua sem camisa, vindo para cima de mim, já com a arma apontada pro vidro do meu carro. Aí eu, na minha ali, eu falei, já era. Perdi Perdi. tudo. Sai, 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 sai. Eu abri a porta do carro, o carro ligado mesmo, saí, fui andando para trás, levantei minha mão. Essa distância aqui, que o cara tava comigo. Aí pensa mais 3 vezes mais isso aqui, não sei, uns 5 metros, mais ou menos. Ele pegou, tu acredita que ele mirou a arma no meu peito? Mirou, não tinha como errar. Essa distância aqui não tem como errar. Tu já É. já tem experiência, você sabe que é uma distância É assim, queima-roupa é ali. queima-roupa. É. Ele, pá, deu o primeiro. Eu vi o clarão e o barulho, pá. Aí deu o segundo, pá, de novo, clarão e barulho, e a bala não saiu daquela arma. Eu olhando pro meu peito assim, eu falei, e agora? Tô morto. Não O tava. cara atirou, Ele deu pá, pá, deu 2. não existiu a possibilidade dele ter errado aquele Não tiro. tem como. E Não tá barulho. muito perto. Aí eu perguntei pro policial que me acolheu logo depois. Ele falou, cara, não, se fosse de brinquedo, não ia dar clarão e não ia fazer barulho. Então deu fogo, buf. Deu chabu. Ele falou que deu chabu na arma. Um termo aí que eu não conheço muito bem. Deu chabu, falhou. Só que quando ele entrou no carro, eu tava ali atrás assim, já desesperado, sem saber o que fazer, ele entrou dentro do carro e ele, não sei se ele achou que a arma tava criada, ele deu o terceiro tiro dentro do carro. Pá! O terceiro tiro saiu. Furou o teto. Furou o teto do carro. O terceiro tiro. Caramba, E cara. aí ele foi pegando ali, entrou na Cidade de Deus e foi embora. Eu, sem saber o que fazer, fui da queixa, que até 4 da manhã lá na delegacia. No dia seguinte, de manhã, 9 da manhã, liga um amigo meu pro telefone da minha esposa, dizendo, olha, deixa eu falar com o Pablo, acabei de ver o carro dele aqui na CDD, passando. Eu falei, então foi para aí mesmo, tá ali. Eu fui lá procurar o carro, falei com todo mundo lá de todos os ambientes, que eu sempre fiz trabalho social ali, ajudando as famílias, e aí falaram, pastor, nós vamos achar teu carro. Aí acharam meu carro. Quando acharam meu carro, ainda falaram, nós vamos matar ele, porque não pode pegar. Existe uma regra que você não pode roubar o carro e levar para dentro da favela. É uma regra interna deles. Roubou, não pode trazer para lá, não pode levar para lá. E aí falaram que ia matar o cara. Isso no sábado. Eu achei o carro e fui lá para pegar no domingo. Antes de eu chegar lá, eu recebo a ligação de um homem chamado Cláudio. Pastor, eu sou o cara que roubou teu carro, que tava celular, tava tudo lá, tinha tudo meu, skate, prancha, parafina, roupa, tudo. Roubou. Eu vou devolver teu carro, vão me matar hoje aqui. Eu não sabia que era o Senhor. Me perdoa, vão matar. Eu falei, Cláudio, não vão te matar não, mano. Eu vou aí te salvar. Espera aí que eu vou pegar meu carro e vou aí. E vou lá resolver. Caramba. Aí eu fui lá, todo mundo já... Sabe como é que é a já regra? pronto, Não sim. tem frio, ali é frio, não tem essa, perdão, não tem essa. Chegar lá já para matar o cara, meu carro. Aí, pastor, é ele. Vamos apagar ele aqui. Eu falei, não, olha, é ele, mas não precisa apagar, não, já está resolvido. Já está tudo resolvido. Eu vou levar meu carro e já está resolvido, eu vou ajudar ele a sair dessa vida.
vou ajudar ele, a família dele, dar um emprego, vestir esse cara, e tu tá perdoado. Tu tá Nossa. perdoado. O garoto começou a chorar de joelho, dizendo que ia voltar para a igreja, falou que aceitou Jesus, falou, cara, eu nunca vi isso na Ele minha nasceu de vida. novo, né? Eu nunca vi isso na minha vida, porque olha a cabeça do cara. Eu tentei matar o cara, não consegui. O tiro que era para matar não saiu, deu um tiro para cima que saiu. O cara veio, poderia ter me mandado matar, porque qualquer outro, os amigos meus falam, pô, tinha que ter mandado matar, porque bandido bom é bandido morto. Bandido bom não é bandido morto, não. Bandido bom é bandido salvo, liberto, sarado, curado. Dentro da sociedade de novo, resgatado. Entende? Então, o garoto chorou, falou que ia voltar para Jesus e tudo. Eu nem sabia que ele nunca viu isso na vida dele, Fábio. Ele falou, não sei o que é perdão, não sei o que é isso. Minha vida do crime já desde moleque, eu não sei. E aquilo, de alguma forma, mudou a vida dele. Então, perdão. As pessoas acham que... do perdão, né, cara? As pessoas acham que o perdão é somente para poder... Me pede perdão, sabe aquela coisa? Quem me pede perdão? Eu perdoo, não preciso que ninguém me peça perdão, não. Eu tô aqui para perdoar. Eu não sei viver de outra forma, porque eu sei que perdão é cura para mim e cura para os outros. Então, perdão, quem não perdoa ainda tá com ego, tá muito sendo Deus de si mesmo. Verdade. A humildade, que vem do termo humos, de úmido, que é humilde, né? Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus, Mateus 5:3, de úmido, uma esponja úmida, ela absorve, né? Ela absorve. Então, a esponja absorve, o úmido é o que absorve. A humildade é aquela pessoa que está aberta para absorver, para crescer, para aprender. E o cara que não perdoa, ele é arrogante. Ele não vai conseguir conhecer Jesus. Então, a gente tem que aprender a jogar esse ego aqui no lixo. Essa justiça própria não serve de nada. Eu já vi uma pregação que o cara falou que a falta de perdão é você tomar o veneno querendo que a outra pessoa morra. Isso aí que eu falei, exatamente. Porque ela faz mal pra si. Pra si. E o outro lá não tá nem aí, às vezes. Já nem tá nem aí pra você. Tá vivendo a vida dele lá, você já foi esquecido e tu tá achando que o cara tem... E o problema é teu. Não? É isso aí. Pablão, vamos mudar um pouquinho o assunto aqui. Pablo, eu acredito que hoje 5% das pessoas que estão dentro da igreja vão ter um chamado de ser um pastor atrás de púlpito. Eu acredito que os outros 95%, a grande maioria, tem um chamado específico para fora das quatro paredes da igreja, né? E sendo usado ali por seus dons, talentos naturais que Deus te deu. Acredito também, cara, que a responsabilidade de vocês como pastores e líderes é preparar essas pessoas para que sejam excelentes na área que Deus colocar elas ali, né? Na área que Deus usar aquelas pessoas. Como você tem preparado essa nova geração para alcançar os pilares de influência da sociedade com os princípios de Deus no coração? Qual o legado que você quer deixar para as próximas gerações? Boa! Cara, pergunta desafiadora. Olha, eu começaria dizendo que era pelo fruto. A gente conhece a árvore pelo fruto. E as pessoas só aprendem se elas quiserem aprender. Porque não adianta você tentar mudar o outro. Ninguém muda ninguém se a pessoa não quiser ser transformada. Isso no relacionamento, às vezes, você vê pessoas querendo que o outro seja como ele quer, ou como ela quer. Não esquece, vai terminar, vai acabar, vai desgastar, vai separar. Tem que aceitar o outro como ele é e ajudá-lo nas suas limitações e necessidades. O que eu faço hoje? Eu sei que desde o ventre da nossa mãe, a gente recebe influências das mais diversas. Dependendo dos traumas que a mãe sofreu, ela pode passar para o filho. O filho na barriga, quando você fala, ele responde, ele entende, ele ouve. Então você vê que dentro do ventre da mãe já começa já os traumas, as crenças, as formações do bebê e da criança. E a sociedade, então, mais ainda, vai influenciando aqui, acolá, nas amizades, na internet, em tudo quanto é lugar. Então a pessoa ela vai sendo construída e não pensante, mas pensada. E um povo ignorante, você sabe que é presa fácil para os seus adversários, já dizia Karl Marx. Então, olha só, o meu papel hoje é desconstruir. Quem anda comigo vai ser desconstruído de tudo aquilo que foi construído, influenciado pela sociedade, que tirou ela da verdade dela mesma. Jesus diz, conhecereis a verdade vos libertará. Então, meu papel hoje é ensinar as pessoas a conhecerem a própria verdade, conhecer a si mesmo e serem elas. Eu acho que se as pessoas forem elas mesmas, buscando se desconstruir de tudo aquilo que desumaniza ela, porque Jesus veio
para nos ensinar o que é ser humano, né? Ser humano de verdade. Ele é a referência da humanidade. Então, quanto mais perto de Jesus eu estou, mais perto, mais parecido com Deus eu Por serei. que eu te fiz essa pergunta? As pessoas entram na igreja hoje, muitas das pessoas acham que a igreja é um plano de carreira. O cara vai entrar como membro, vai ser diácono, presbítero, até chegar no cargo final, que é o púlpito, o pastor. Só que a grande maioria, quando chega no cargo final lá, ele é um cara frustrado. Porque, na maioria das vezes, ele não nasceu para aquilo ali. E ele começa a viver aquilo ali achando... E eu vejo muitos líderes Vira profissão, hoje, né? muitos líderes hoje, achando que dentro da igreja todo mundo vai ser um pastor. Eu acredito que todo mundo tem um chamado pastoral, mas eu acredito que o cara pode pastorear no tatame dele, na praia dele, na escola dele, na sala de aula. Eu vou dar um exemplo que eu costumo dar. Existem alguns países comunistas que o evangelho não entra. Existem países comunistas que, se você entrar para pregar a palavra, você morre. Se alguém aceitar Jesus, o cara morre. Vou te falar só... Mas concluindo aqui para você. Mas entra um médico, entra um dentista e bota uma autoridade sentar numa cadeira e pode falar de Deus para ele. Entra um professor e consegue ministrar uma criança todos os dias. Entra um empresário e consegue ministrar os seus funcionários todos os dias. Então o cara passa a ser pastor dentro daquilo que ele foi chamado para fazer, dentro do dom e talento natural dele. E muitas das vezes as pessoas têm até aquela nação, né, no coração, e tem aquele senso missionário de cuidar daquela nação, mas muitas das vezes não entende isso. Que às vezes era para ele ir como empresário, como um atleta, como um professor, como um surfista, e o cara acha que ele tem que ir como um pastor e acaba se frustrando e acaba até no campo passando fome, sem necessidade. Então, assim, qual a sua responsabilidade hoje como pastor com essa geração? Para entender verdadeiramente onde o cara tem que ser pastor, né? E ser realmente ele. E não querer ser algo que não foi chamado. Que não foi chamado para fazer. Jesus, ele passou 70% do ministério dele na praia. Então mais do que dentro de igreja. Ele foi o primeiro surfista, andou sobre as águas, né? Andou sobre as águas, né? Pedro depois tomou aquele caldo lá, ficou sem fé. Mas aí ele foi na praia. A Maria Madalena de Migdol, né? Maria das Torres, era da praia. Era uma torre na praia. Então ele ficava mais andando, caminhando, porque o evangelho é na vida, ele é o caminho, é na caminhada. É no chão da existência, é no chão da vida que o culto acontece. Então, hoje, eu quero deixar para essa geração uma mensagem em que elas possam glorificar a Deus aonde elas estiverem. Seja no trabalho, em casa, na igreja. Ser excelente aonde Deus colocar. Onde Deus colocar é através do fruto, não tem rótulo. Deus não cabe dentro de uma caixinha. Deus não cabe dentro de um postulado filosófico. Deus não cabe dentro da doutrina de Lutero, de Calvino. Ele é maior do que tudo isso. Verdade. Um dia falaram, por que tu não faz imagem do teu Deus? Eu vou fazer imagem de um Deus que não cabe, um Deus invisível? Como é que eu vou fazer imagem de um Deus que a sua glória enche os céus e a terra? Deus não cabe no bolso, não cabe no pescoço, não cabe na gaveta, não cabe no quadro, não cabe numa imagem. Deus é maior do que tudo isso. Querendo colocar Deus dentro de uma caixa. Deus está aqui, ó, no meu coração. Deus está aqui nessa entrevista. Deus é muito mais do que Deus está aqui nessa água que eu bebo com gratidão. Deus está na vida. Os céus proclamam a glória de Deus e os firmamentos anunciam as obras das suas mãos. Então, perguntaram uma vez para Dwight Lindenwood, ele perguntou, como é que eu faço para glorificar a Deus? O cara era sapateiro. Ele falou, quer glorificar a Deus? Cobre um preço justo num sapato, dê excelência, atenda seus clientes da melhor forma. Seja o melhor na sua profissão. Seja o melhor na sua profissão, que você vai estar dando glória para Deus. Agora eu vou entrar num outro tema polêmico, até envolvendo isso. Durante muito tempo, muitos pastores pregaram que religião e política não se misturavam, matando assim milhares de pessoas com chamado para o governo. Pessoas que foram chamadas para governar, para estar na política, para atuar nessa área com os princípios de Deus. E o fruto dessas atitudes é o que a gente vê hoje na política, em escândalos de corrupção, crueldade, esses absurdos que a gente vê na política brasileira hoje, né? A Bíblia fala que o verdadeiro evangelho é cuidar do órfão, da viúva. Aí eu quero te perguntar, o que tem mais efetividade? Um pastor evangélico
cuidando do órfão da viúva dentro de 4 paredes, ou um político criando leis para beneficiar nossas crianças, idosos e jovens? Muito boa, hein? Muito boa. Olha, eu acho que as duas coisas são importantes. Jesus era político, ele foi um preso político. A gente sabe disso, que ele foi para a cruz porque Pilatos achou que ele fosse concorrer com ele. Ele estava ali ganhando espaço, ganhando popularidade. Ele ficou ameaçado, a popularidade de Pilatos. Ele falou: pô, esse cara vai tomar meu lugar. E descobriram que havia uma promessa que viria um Messias para resgatar. Havia um jugo de Roma ali, um peso opressor sobre o povo judeu. Roma oprimia. Só que havia uma mensagem, dizer que viria um Messias que ia libertar o povo judeu daquela opressão. E ele viria assim, 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 assado. E Jesus daquele jeito, curando, amando, gente do lado dele, o pessoal achou: esse é o cara. Então ele foi preso político. Só que político, todos nós somos. Nós vivemos na polis. Aristóteles, na Magno Opus dele, diz que nós somos um ser político. A política é essa. Não tem como fugir da política. Tem uma coisa de política partidária e tem a política da vida. Agora, a política partidária tem que ter vocação. Não é porque eu tenho popularidade que eu vou me meter na política e de repente Sabe eu posso qual fazer... foi o grande erro dos líderes na política no Brasil? É achar que a política precisava de um pastor lá. Olha a furada. Vou te dar um exemplo. Daniel, na Bíblia, governou na Babilônia. Uhum. Mas a Bíblia não fala que Daniel queria transformar a Babilônia numa igreja. Uhum. E a Bíblia nem fala que a Babilônia se converteu. Mas Daniel era excelente em 2 governos lá. Uhum. E ele governava com os princípios de Deus no coração. Muito acontece aqui no Brasil do pastor entrar na política e achar que ele tem que ser pastor lá. E não. Se ele vai entrar para um cargo de legislativo, ele tem que entender de lei. Se ele vai entrar no executivo, ele tem que entender de gestão pública. Ele tem que ser excelente e governar com os princípios de Deus no coração. Essa é a grande diferença. A população não quer um governante pastor. Eu não quero um pastor lá. Ele quer um cara que governe para todos. O Estado é laico, né? É isso aí. Ele quer um cara que governe para todos. E esse foi o grande erro da nossa nação durante muitos anos, que eu tô achando que agora tem mudado muita coisa. Teve uma vez que eu pastoreando uma igreja, aí um político chegou lá me procurar, que os políticos procuram a gente, deputado, vereador, buscando voto, e falou: vem cá, pastor, pô, vou beneficiar a sua igreja, vou fazer uma reunião aí. Só que o cara é vereador, ele tem que beneficiar o bairro. Sim, pô. A população, aquele bairro ali, não é só a igreja. Então, eu falei: então tá bom. Tu vai fazer aqui? Então vou chamar o Pai de Santo, vou chamar o ateu, vou chamar o espírita, vou chamar o budista, vou chamar a sociedade. Porque se você quiser me beneficiar, porque eu sou cristão, porque eu tenho um poder de fala... De influência. Aí tu quer se aproveitar desse meu poder de influência para se beneficiar? Esquece, mano. Esquece. Então eu vou chamar todo mundo, porque tu vai beneficiar o bairro. Aí o cara, ó, meteu o pé, porque... Não vai meter o pé. Não sabe que eu não tô para ir para bater palma para maluco. Se eu tenho uma vocação, eu não vou vender minha alma pro diabo. Então eu tô aqui para pregar o santo evangelho de Jesus, segundo a ética de Cristo. Eu acredito que a gente tem dons e talentos naturais dados por Deus que são irrevogáveis. Então eu acredito que tem um cara que nasceu para política. Vocação política. Você é um cara que nasceu para isso, cara. Ser pastor. Outra vocação. O cara que nasceu para ser atleta. O cara que nasceu para ser professor. Exatamente. E eu quero que ele seja pastor onde Deus colocar ele. E o pastor, e ali diante daquele lugar que Deus vai colocar ele vai cuidar de vidas. E outra coisa. E ele ser excelente na sua profissão, o maior testemunho que ele pode dar são as atitudes dele, irmão. Sabe uma coisa interessante que você tá falando, Fábio? E o pastor, que a gente tem essa coisa do pastor institucional, do cargo. Cara, pastoreio é todo mundo se pastoreando. É a irmãzinha que ora por mim, é eu que oro pelo irmãozinho, eu pastoreando ele, você me pastoreando. Aqui não tem essa. No reino de Deus, todo mundo é importante, tá todo mundo nivelado, no mesmo nível diante da cruz do Calvário. Aos pés da cruz, o terreno é plano. Então, essa coisa de pastor... Agora que a gente tá falando de política, vamos fazer um toma lá da cá. Toma lá da cá. Um toma lá da cá. Eu vou fazer algumas perguntas para você rápido e você me responde com seus favoritos. Pode ser? Vai lá. Um homem de Deus no Brasil. Caio Fábio. Uma mulher. Caraca, uma mulher? Tem muitas, né? Uma mulher de Deus? É porque eu conheço poucas. Meu Deus, uma mulher de Deus. Minha mãe. Minha mãe, claro. Como é que eu vou esquecer da minha mãe? Clara Regina, te amo, minha mãe. Um surfista. Um surfista bom? Pô, acho que eu vou tentar fugir do padrão, né?
Porque eu pensava falar aquelas Slater, Gabriel Medina. Brasileiro. Cara, Medina. brasileiro. Poxa, tem tantos que a gente fica até sem, entendeu? A gente fica até sem. Ah, eu vou no Felipe Toledo, que eu gosto do Felipe estilo dele, eu gosto da variedade dele, da radicalidade dele. Monstro. Um cantor. Pô, um cantor, cara, agora tu me pegou, mas. Ó, vou falar cantores. Belchior, Cartola, Elis Regina, Maria Bethânia, Caetano. Meu irmão, Eu ia perguntar uma cantora, você já falou aí, né? Um filme aí. Um filme? Meu Deus, cara. Tem tantos filmes agora, essa coisa do Netflix. Pô, agora tu me pegou. Deixa eu ver um filme bacana. A Prova de Fogo, eu acho que é um filme de muita excelência, de muita profundidade, de muita mensagem positiva. Resume tua vida em um versículo. Em um versículo, amar o próximo como a mim mesmo. Se você não fosse o pastor e surfista Pablo Queiroz, quem você seria? Se você não fosse pastor e surfista, quem o Pablo Queiroz seria hoje? Eu seria um amigo dos amigos, um cara do bem, né? Se não fosse tirando cargo, não, se pensar em cargo, eu acho que se eu não fosse surfista, eu ia apelar para paraquedismo. Eu ia querer ser um PQD. Um PQD, se eu não militar. fosse pastor, eu queria ser um baita de um político, um governador, um governante, um cara que tem poder na mão para ajudar o pobre, o povo e a sociedade. O que Deus é para você? Deus é amor, Deus é vida, Deus é paz, Deus é sentido, significado, Deus é vida. Pastor, foi um prazer ter você. Já, Fábio? Já estamos aqui mais de uma hora já. Foi um prazer ter você conosco no nosso podcast. É uma honra e muito obrigado aqui pela sua presença e seu carinho aqui pela gente. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem agora para quem nos assistiu e para quem vai assistir ainda. Olha para essa câmera ali, o espaço é seu. Obrigado, Fábio, pelo convite. Se quiser me convidar novamente, estaria aqui contribuindo. E para quem está me vendo agora, o que eu posso dizer é: viva a vida sem culpa, viva a vida em paz, viva a vida crendo no amor. No amor. Isso traz significado à vida. Se você amar o teu próximo, perdoar o teu irmão, teu amigo, teu inimigo, quem quer que seja, quem é o maior beneficiado será você. Então, gere significado na vida daquele que te cerca através dessa mensagem. Que Deus te abençoe muitíssimo. Bom, pessoal, ficamos por aqui. Na próxima semana teremos aí mais um convidado especial. Então, se você curtiu essa entrevista, deixa seu like aí, curte, comenta, se inscreve no nosso canal para a gente alcançar o maior número de pessoas aí possível com o seu compartilhamento aí, beleza? Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado, Pablo. Eu que agradeço. E Deus abençoe. Um abraço.